Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Sou a professora Elisângela e vamos para a nossa aula de português? Pois bem, na nossa aula de hoje, iremos fazer a correção da atividade da aula anterior, que foi no livro 3, páginas 15 e páginas 16. Iremos também hoje estudar o uso da vírgula, também no livro 3, páginas 17 e 18. Então, corre lá, organiza seu material e vamos começar a nossa aula. E aí? Eu espero que todos vocês tenham realizado a atividade complementar e tenham acertado. Vamos para a nossa correção? Questão número 1 da página 15. Diz o seguinte: transforme as seguintes frases nominais em orações sem alterar seus significados. Lembre-se de que as frases que não apresentam verbos chamam-se frases nominais. Já as orações são enunciados de sentido completo que contém verbo. Então, o que é que está pedindo na questão 1? Questão 1, transforme as seguintes frases nominais em orações, sem alterar o significado da frase. Lembrando que para a frase ser oração, ela tem que ter verbo. Pois bem, vamos ver como é que ficou cada questão? Letra A. Atenção ao filme. Como é que eu vou transformar essa frase nominal em uma oração utilizando um verbo? Eu posso fazer da seguinte maneira: prestem atenção ao filme. Então, eu utilizei aqui o verbo prestem, do verbo prestar, certo, pessoal? Então, prestem atenção ao filme. Letra B. Que história triste. Como vai ficar aí a oração? Ouvimos uma história muito triste. Eu utilizei aí o verbo ouvimos, do verbo ouvir. Na questão C, tudo bem com você? Estar tudo bem com você? Então, aqui, eu transformei a frase nominal em uma oração utilizando o verbo estar. Estar tudo bem com você? O que é que a gente fez aí? Nós transformamos as frases nominais em orações sem alterar o significado da frase. Este é o sentido da nossa questão. Na questão número 2, diz o seguinte: leia as piadas a seguir e identifique o sujeito nas frases destacadas. Lembrando que você ia identificar o sujeito apenas em cada frase destacada, certo? Vamos lá. A recepcionista do consultório entrou na sala do médico e disse. Lembre-se, estão lembrados que para encontrar o sujeito a gente pergunta de quem ou de que está sendo falado? Então aí, quem entrou no consultório na sala do médico e disse? A recepcionista. Então a resposta correta é: a recepcionista é o sujeito da frase. Na letra B. Na delegacia, a mulher bastante preocupada, explica ao delegado. Qual a frase destacada? Meu marido saiu ontem de manhã para comprar arroz e até agora não voltou. Quem foi que saiu ontem de manhã para comprar arroz e até agora não voltou? Vamos encontrar o sujeito da frase? Pois bem, meu marido. Meu marido é o sujeito da frase. Letra C. Um dia eu estava procurando minha touca. Quem um dia estava procurando a touca? Eu. Então, eu é o sujeito da oração. É de quem nós estamos falando? Letra D. 2 sapos estavam voando. Quem estavam voando? 2 sapos.
Então, de quem está sendo falado? De dois sapos. Ou seja, o sujeito da frase é dois sapos. Mas eu tenho certeza que todo mundo acertou, hein? Parabéns! Na questão número 3, é uma questão pessoal. Diz o seguinte: recorte de jornais e revistas, 5 frases com sujeitos e predicados. Em seguida, cole-as no espaço a seguir e circule os sujeitos de verde e os predicados de vermelho. Pois bem, é uma questão pessoal, mas eu espero que todos vocês tenham realizado. E em outro momento, nós faremos a socialização. Combinado, galerinha? Pois bem, na nossa aula de agora, nós vamos continuar estudando o assunto, o uso da vírgula. Então, vai lá, página 17, uso da vírgula. Vamos acompanhando, tá? Para que vocês compreendam direitinho. Leia mais uma piada. A professora pergunta: Joãozinho, se nesta mão tenho 2 laranjas, 3 limões e 4 maçãs, e na outra mão tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, o que tenho no total? Tenho mãos muito grandes, professora, respondeu Joãozinho. Nesse texto, a vírgula é usada com funções diferentes. Pois bem, Joãozinho é uma pessoa muito esperta, né? Antes de fazer o cálculo, para não ter trabalho de calcular, ele não falou do cálculo, sim das mãos da professora. Ô, aluno esperto esse Joãozinho, hein? Pois é. Então, nesse texto, como foi falado, a vírgula foi usada com funções diferentes. Foi usado para separar o vocativo, isto é, o termo usado para chamar alguém, como por exemplo, Joãozinho, se nesta mão tenho 2 laranjas. E aí, na resposta diz, tem mãos muito grandes, professora. Então, para separar o vocativo, foi utilizado uma vírgula depois do vocativo e aqui antes do vocativo. Lembrando que vocativo é o termo usado para chamar alguém, tá? Quem é aí alguém, a pessoa que foi chamado? Aqui foi Joãozinho e aqui foi professora. Também, na nossa piada aí, a vírgula foi utilizada para separar os itens de uma enumeração ou lista. Vamos ver também os exemplos. Se nesta mão tenho 2 laranjas, vírgulas, 3 limões e 4 maçãs. E na outra mão tenho 1 laranja, vírgula, 2 limões e 3 maçãs. Perceba que aqui, é uma lista de frutas. Então, para separar a enumeração, tá vendo? 2 laranjas e 3 limões em uma lista, nós também utilizamos a vírgula. Por que nesse caso aqui não foi utilizado a vírgula? Porque foi utilizado como ligação entre uma palavra e a enumeração. Então, por isso não foi necessário aí o uso da vírgula. O vocativo também pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, lembrando, vocativo é o termo utilizado para chamar alguém, tá? Olha só, Santiago, conte outra piada. Então, Santiago, vírgula, para separar o vocativo do restante da frase. Essa piada é muito engraçada, irmão. Então, quem é o vocativo aqui? Irmão. Então, por isso que usou a vírgula aqui antes do vocativo. Adoro suas piadas, Martim. São super divertidas. Lembrando que nós usamos a vírgula, depois do vocativo ou antes do vocativo. E esse vocativo, ele pode aparecer no início, no final ou no meio da frase, tá? Quando ele é
usado no meio da frase, como nesse exemplo aqui, a vírgula é usada antes e depois, tá, galerinha? Não pode esquecer, é uma regra, tá bom? Em uma enumeração ou lista, usamos a vírgula para separar todos os itens, menos o último, porque vem separado pela letra E. Veja a seguir, tá? Ó, meu pai sabe piadas sobre vários assuntos. Que assuntos são esses? Animais, vírgula, profissões, vírgulas, comidas, vírgula, esportes e filmes. Como aqui está finalizando a frase, não foi necessário mais usar a vírgula aqui. Então, aqui, ó, para finalizar, foi utilizado a letra E, tá? Que a gente lê I, tá bom? Então, a vírgula também é usado para separar os itens, tá certo? De uma enumeração ou lista, tá? Então, não esqueçam. Mas se tiver no final da frase, que você vai concluir, não precisa mais usar a vírgula, porque essa vírgula, ó, ela é substituída pela letra E, certo, turminha? Então, o que agora vocês irão fazer, tá? Vocês vão pausar o vídeo e vão responder o mão na massa, tá? Olha o que diz o mão na massa, na página 18. Pontue adequadamente as piadas a seguir, colocando as vírgulas que faltam. Então, ó, nós temos aqui, ó, 2 piadas, certo, galerinha? O que é que vocês irão fazer? Vocês vão ler com atenção e vão pontuar com a vírgula adequadamente. Então, pausa o vídeo e faz isso, tá? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e em seguida nós faremos a nossa correção. Combinado? E aí? Todo mundo já respondeu? Então, vamos para a nossa correção? Olha como ficou, tá? Vamos ver quem conseguiu pontuar adequadamente cada piada. Letra A. A mãe pergunta ao filho: Filho, vírgula, você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Mamãe, na verdade eu preferia ganhar uma bicicleta. Filho também muito esperto, hein? Pois bem, a vírgula aqui foi utilizada para separar o vocativo, tá? Da frase, ó, filho e mamãe, certo? Letra B. Na letra B diz o seguinte: Juquinha pega um ônibus e ao entrar pergunta ao cobrador: Moço, vírgula, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: São 2,30, garoto. Ó, são 2,30, vírgula, garoto. Então, o Joãozinho fala alto: Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Então, ó, veja que a vírgula aqui, ó, tá vendo? Foi usada para separar o vocativo, moço, e aqui, ó, ei, pessoal, certo? Então, ó, Juquinha pega o ônibus e ao entrar pergunta ao cobrador: Moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: São 2,30, garoto. O cobrador quis dizer a passagem do ônibus, né? Mas Joãozinho, muito esperto, falou alto: Ei, pessoal, todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Muito esperto, né? Queria comprar o ônibus por R$ 2,30. Esse Joãozinho não tem para ninguém, não é verdade? Pois bem, espero que todo mundo tenha compreendido o assunto direitinho, tá? Como atividade complementar, vocês irão fazer o aprender brincando, certo? Que diz o seguinte: quebra-cabeça de piada. Na página 3 do material de apoio, há uma piada fora de ordem para você organizar. Monte-a na ordem adequada e em seguida cole-a no caderno. Preste atenção à pontuação.
ela ajudará você a descobrir a sequência dos termos. Lembrando, tá, galerinha? A piada, ela está desorganizada, certo? Vocês irão organizar a piada do Aprender Brincando, tá? Em uma folha à parte, certo? Perceba que no material do apoio ela vem toda desorganizada. Organiza a piada e cola no caderno, tá bom? Uma dica é prestar atenção na pontuação, pois a pontuação ajudará você a descobrir a sequência dos termos, tá certo? E na próxima aula nós faremos a correção dessa atividade. Também vocês irão realizar em casa, certo? A nossa avaliação do capítulo, que é na página 19. Não deixa de fazer, tá? Esta avaliação é muito importante para que vocês possam refletir um pouquinho sobre os conteúdos que estão sendo estudados e aqueles que vocês conseguiram aprender com mais facilidade ou se ficou alguma dúvida, para que a gente possa tirar essa dúvida, tá? E você consiga aprender tudo corretamente. Então, meus amores, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês, tá? Um cheiro e até mais.